Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui novamente fazendo uma videoaula para vocês, usando aí o quadro, porque eu acho que é um artefato aí mais didático. Infelizmente hoje eu não consegui pregar, tô desde manhã tentando pregar, só que só cai. E infelizmente hoje vai ter que ficar aqui uma coisa assim mais improvisada do que já tava. Mas como vem funcionando melhor essa forma do que explicar os cálculos por slide, então eu sigo aí fazendo dessa maneira, tá? Pessoal, então esse é a videoaula correspondente à aula 26, que é o preparo de soluções 2, tá? Então, pessoal, na aula anterior de segunda, nós havíamos parado no seguinte exercício. Nós estávamos resolvendo o seguinte problema. Eu falava para vocês o seguinte: quando nós adicionamos 1 grama de cloreto de sódio em 1 litro de água, nós teremos então uma rápida dissolução. O sal se dissolve facilmente na água nessa quantidade, certo? Então eu vou ter 1 grama em 1 litro, tá certo? Ok, pessoal. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a concentração dessa solução? Então, para resolver essa questão, nós precisamos então do seguinte raciocínio. Quando eu quero saber a concentração em porcentagem, eu quero saber gramas de soluto em 100 ml de solução. Não é isso, pessoal? Sempre que eu tenho aí a representação da concentração em porcentagem e eu tenho um soluto sólido, eu quero então fazer uma demonstração, eu quero expor gramas de soluto por 100 ml de solução. Tudo bem, eu já sei que eu tenho 1 grama de NaCl em 1 litro. E eu sei também que 1 litro é 1000 ml. Então, basta eu fazer a conversão aqui para eu descobrir quantos gramas eu terei em 100 ml, tá? Então, se 1 grama foi dissolvido em 1000 ml, se eu tivesse 100 ml, que é o volume que eu tenho quando eu expresso em porcentagem, é X. Aí vocês podem me falar, mas eu não tenho 100 ml, eu tenho 1 litro. Tudo bem, isso aqui é um cálculo para fazer, então, uma estimativa de como seria se eu fosse demonstrar em porcentagem. Portanto, aqui eu vou ter, se a gente somente visualizar aqui, já dá pra gente ver que é 10 vezes menos. Portanto, 0,1 grama. Mas essa é a minha resposta? Não, a minha resposta é em porcentagem, né? Ou seja, 0,1 gramas em 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1%, tá bom? Eu digo para vocês, além disso, que essa solução, que a gente pode então chamar de solução A, vou colocar no cantinho aqui, é 0,1%. Ela é, então, a nossa solução diluída. Então, até aí, tudo bem, né? No próximo slide, eu verifico aí com vocês o seguinte, que se eu acrescentar mais cloreto de sódio a essa solução vai se tornar progressivamente mais concentrada, certo? Então, se eu tiver uma solução B, na qual eu tenho aí adicionado 300 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, eu vou ter uma solução concentrada. A primeira coisa que eu peço para vocês, então, é calcular a concentração expressa em porcentagem dessa nova solução, que a gente vai chamar de solução D, tá? Pessoal, a porcentagem não é a expressão da concentração em gramas por 100 ml, quando eu tenho solutos sólidos? É isso mesmo. Então, o que eu preciso de fazer nesse caso? Basta eu fazer a minha conversão do litro para ml. Para quantos? Para 100, porque eu estou falando em porcentagem. Então, 300 gramas foi dissolvido em 1000 ml. Se eu tivesse 100, por que eu estou fazendo esse cálculo? Porque
eu vou expressar em porcentagem. Eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 30 gramas, que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 30 gramas em 100 ml. Portanto, a minha solução B é 30%. Então, eu vou anotar aqui que B é 30%. Tá bom? Ok. Resolvemos aí essa questão. O próximo slide me diz o seguinte: B é mais concentrada que A. Isso é óbvio, né, pessoal? Porque aqui eu tenho o quê? 30 gramas em 100 ml. Aqui eu tenho 0,1 gramas em 100 ml. Né? Nós resolvemos juntos, não é muito difícil. Aí, pessoal, o que eu queria deixar claro para vocês, que não há um limite certo para a gente dizer que uma solução é concentrada ou diluída sem que haja aí um parâmetro de comparação. Então, B, ela é concentrada em relação a A. A é diluída em relação a B. Se eu tivesse uma solução 35%, B seria considerada diluída em relação a essa concentração, né, a essa nova solução. Então, sempre aí em relação a uma outra solução, tá? Bom, nesse contexto é importante também a gente considerar o limite de solubilidade. Os sais, eles são solúveis, né, até um determinado momento, né? Não adianta também eu colocar a quantidade infinita de sal em água que não vai ocorrer a dissolução completa, né? Então, no caso do cloreto de sódio, o limite de solubilidade em água é 36 gramas em 100 ml. Isso foi determinado experimentalmente a 20 graus Celsius. O limite de solubilidade, ele também varia em função do solvente. Por exemplo, aqui eu tenho que foi determinado em água, mas pode também ser determinado em outros solventes, como por exemplo o álcool. Aí teria um outro limite de solubilidade e também em outra temperatura, tá? Então, é importante a gente considerar o que foi nos dado, né? Nesse caso, foi me dado que o cloreto de sódio, ele tem um limite de solubilidade, ou seja, ele é solúvel até 36 gramas por 100 ml a 20 graus em água, tá? Se eu tiver acima disso, ou seja, se eu tiver mais que 36 gramas em 100 ml, eu tenho uma solução saturada, ou seja, uma solução que vai ter a aparência de solução heterogênea, porque não vai se dissolver completamente. Eu vou ter aí um corpo de fundo ou precipitado, tá? Se isso aqui fosse um becker, muito esquisito, eu teria aí a água, né? E aqui eu teria o sal acumulado. Ficou feio, né? Mas é para demonstrar para vocês que isso aqui seria o NaCl precipitado. Tá bom? Ficou feio? Ficou, mas é uma demonstração. Pessoal, então a gente falou sobre isso, falou sobre solução diluída, solução concentrada, limite de solubilidade, solução saturada e depois nós fizemos aí um exercício para fixar essa questão do limite de solubilidade, do coeficiente de solubilidade. Então eu digo para vocês o seguinte, né, o nosso próximo exemplo. Na aula prática, um estudante pesou 450 miligramas de NaCl, ainda estamos falando do NaCl, em 1 ml para dissolver em 1 ml de água, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é a concentração em porcentagem dessa possível solução que esse estudante tentou preparar? O que eu preciso saber primeiramente? A porcentagem é uma forma de expressar a concentração que quando eu tenho um soluto sólido, seria gramas de soluto em 100 ml de solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 1 ml em 100.
para ver aí qual seria a minha porcentagem. Mas eu não tenho 100, eu tenho 1. Tudo bem, mas é hipotética, para a gente estimar a concentração. Então, 400 em 100 ml, que é a porcentagem, eu vou ter X. X vai ser 450,00 miligramas. Tudo bem, mas a concentração em porcentagem não é gramas por ml, por 100 ml? Sim, então a minha resposta que está em miligrama não vale. Eu preciso converter em gramas. Miligrama, pessoal, é 1000 vezes menos que grama. Então basta eu andar 3 casinhas para trás. Então vamos andar aqui, 1, 2, 3. O que eu vou ter de resposta? Falhou aqui. 45 gramas, ou seja, 45 gramas em 100 ml, que é uma concentração de 45%, certo? Aí eu pergunto para vocês, essa solução aqui, vamos chamar ela de solução C, tá? Vou colocar aqui de outra corzinha. Vamos dar uma afastada aqui. Espero que não desmorone, como já aconteceu mais cedo. Então, a minha solução, que eu vou chamar de C, eu vou dizer pra vocês... gente do céu, hoje não tá ajudando, mas vai dar certo. Eu vou dizer pra vocês que C vai ter, então, uma concentração de 45%. Fica firme, padrinho, tá? Se eu considerar o limite de solubilidade do cloreto de sódio, que é o quê? Gente, esse negócio vai cair uma hora. O limite de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas em 100 ml, quando eu tenho água como solvente a 20 graus, tá? Se eu considerar essa solução C aqui, eu vou ter a certeza, né, que ela é 45 gramas em 100 ml. Não é isso? É isso que a gente estudou. Então, ela é saturada em relação a ao limite de solubilidade do cloreto de sódio. Por quê? Porque eu tenho mais que 36 gramas em 100 ml. Então, o que vai acontecer é a formação daquele precipitado, num desenho horrível que eu fiz pra vocês. Aqui, vamos supor que eu tenho um becker, e aqui eu vou ter sal não dissolvido, que é o meu corpo de fundo ou precipitado, tá? Então, ok. Falamos aí de solução diluída, solução concentrada, solução saturada, limite de solubilidade e ainda reforçamos as diferentes formas de fazer a conversão de grama para miligrama, de litro para ml, tá? Pessoal, o próximo tema da aula foi o seguinte: nós sabemos que as soluções, elas podem ser formadas por solutos sólidos em solvente, por exemplo, cloreto de sódio em água. Aí eu vou ter a expressão em porcentagem gramas a cada 100 ml, mas também existem algumas soluções que são aí solutos líquidos. Por exemplo, o etanol ou álcool, né? 70%. Vocês concordam que nessa solução eu não tenho um soluto sólido, né? Eu tenho 2 líquidos. Então, o etanol, 70%, quando ele é expresso dessa maneira, isso significa o quê? 70 ml de álcool em 100 ml de solução, tá? Então, em geral, quando eu vou expressar a concentração em porcentagem e eu sei que eu tenho 2 líquidos, né? Tanto solvente quanto soluto, eu quero dizer ml de soluto, né? Em 100 ml de solução, tá bom? Não muda
muito em relação ao sólido. A diferença é que aqui eu vou ter 100 ml de soluto e lá eu tinha gramas de soluto, tá bom? Ainda com relação ao etanol 70, eu mostrei para vocês lá um frasco de etanol. Vamos tentar aí simbolizar esse frasco, vocês sabem que não é meu forte. Desenho um frasco que eu tinha etanol 70% e eu tinha 500 ml de etanol, tá? Então aqui é o álcool 70%. Ficou bem feio? Ficou. Mas era um frasco de etanol 70%, 500 ml. E a minha pergunta para vocês era o seguinte: qual era o volume dessa solução? Então, o volume é 500 ml, é o volume total do frasco. Qual era a concentração? A concentração expressa em porcentagem é 70%. E também eu pergunto a vocês qual era a quantidade de álcool expressa em ml numa solução de 500 ml de volume. Então, determina aí para mim, em ml, quanto que eu tenho aí de álcool, tá? Então, como que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira. Se eu sei que 70% corresponde a 70 ml de álcool em 100 ml de solução, e eu tenho 500 ml, meu frasco não tinha esse volume? Tem esse volume. Quanto de etanol eu tenho naquele frasco? Eu tenho, então, 100x, que é igual a 35,000, divido aí por 100, corto, eu tenho aí a resposta 350 ml de etanol no frasco contendo 500 ml de solução total, tá? Então, era isso, tá, pessoal? Em relação à expressão da concentração em porcentagem. Vimos aí, então, concentração comum, que pode ser grama por litro, miligrama por ml. E vimos também, em grande parte das nossas aulas, a porcentagem, né? Que é uma forma também, uma das mais simples de expressar a concentração, na qual nós devemos saber se temos um soluto sólido, eu estou falando em gramas de soluto em 100 ml de solução. Se eu tenho aí um soluto líquido, uma solução que é líquido-líquido, eu tenho ml de soluto, né, em 100 ml de solução. Pra gente guardar, talvez seja legal guardar aí os exemplos da aula. Cloreto de sódio 0,9%, 0,9 gramas em 100 ml. Álcool 70 ml em 100 ml de solução. Com esses exemplos, a gente consegue aí avançar bastante nos nossos estudos. Tudo bem? Então, nós partimos aí para um próximo passo do nosso estudo, que é o seguinte, né? Pessoal, como que é preparado o etanol 70%? O etanol 70%, ele é preparado a partir do etanol puro. O que é o etanol puro? O etanol 100%. Então, vamos tentar desenhar aqui mais bonitinho. Uma garrafinha, que ficou meio ruim, né? Uma garrafinha de etanol, um frasco de etanol 100%. Qual é o volume de etanol 100% que eu preciso transferir para uma provetinha, se eu quiser? Nossa, que ruim, né? Mas, bom, vamos supor que isso daqui seja uma proveta, tá? Qual o volume de etanol 100% eu preciso transferir para uma proveta, tá? Para preparar uma solução 70% de etanol. Então, pessoal, para eu preparar uma solução 70% de etanol, eu preciso de uma solução mãe, uma solução estoque, que é a mais concentrada, de etanol 100%,
tá? Essa solução aqui, ela vai ter uma concentração final de 70%. Qual é a minha concentração inicial? 100%. Se eu quiser, por exemplo, um volume de... Deixa eu olhar aqui qual que é o volume que eu falei na aula, para não confundir vocês. Se eu tiver aí, quiser um volume de 65 ml, um volume final de 65 ml, quanto aí de solução inicial eu vou precisar? E é nesse momento, então, que nós introduzimos lá o conceito, né, de diluição de soluções. E para fazer a diluição, nós utilizamos a seguinte fórmula, que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, não é isso? E nós também dissemos que a concentração inicial e a concentração final devem ter a mesma unidade de medida. Ou seja, se eu tenho concentração inicial em porcentagem, a concentração final também tem que ser. Mas no probleminha sempre vai ser assim? Não, vocês vão ter que transformar, tá? E nós vamos ver como fazer. E nós também dissemos que a unidade de medida do volume inicial tem que ser igual à unidade de medida do volume final. Se não for, não dá certo, porque vocês concordam que se aqui eu tiver ml e aqui eu tiver litro, a discrepância na resposta vai ser muito grande, podendo chegar aí a 1000 vezes mais ou 1000 vezes menos, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho com a nossa fórmula, né? Se eu utilizar a fórmula para resolver essa questão da solução 70%, eu vou trabalhar da seguinte maneira: a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, né? Quem é a minha concentração inicial? É a minha solução estoque, 100%. 100% vezes um volume inicial que eu não sei, igual a uma concentração final que eu falei para vocês, 70%, vezes um volume final de 65 ml, que também eu disse para vocês. Então, como que vai ser o nosso cálculo aí? Vai ser 70 vezes 65 dividido aí por 100. Eu preciso de 45,5 ml de solução 100%, de 100, eu preciso de 45,5 ml de álcool puro para, então, preparar aí uma solução de etanol 70%. Se eu tenho 45,5 ml aí de etanol, então aqui, vamos supor que aqui seja etanol, para completar 65 ml, eu vou precisar completar com água, né? Então, para saber o volume de água, basta que eu pegue o volume final, né, total, 65 ml, menos o volume de álcool, que é 45,5. Então, eu teria que adicionar 19,5 ml de água. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso probleminha inicial, né? Pra gente começar a treinar o uso da fórmula. Tudo bem. Aí, nós passamos aí para um probleminha um pouco mais complexo. Foi quando acabou a luz aqui em casa. Nós vamos, então, corrigi-lo. O probleminha diz o seguinte: em um laboratório, para preparar uma solução concentrada, solução mãe ou estoque de KCl, foi necessário solubilizar 14,4 gramas do sal em 1 litro de água. Então, a primeira coisa que eu tenho informações de como foi preparada a solução mãe ou estoque. No slide eu falo para vocês que solução mãe ou estoque normalmente equivale à concentração da solução inicial, tá? Então, a concentração inicial
de cloreto de potássio, ela foi obtida da seguinte forma: colocando 14,4 gramas em 1 litro de água, tá? Adiante, o que o problema fala? A solução de uso na rotina, no entanto, deve ser diluída em uma concentração de 0,005 gramas por ml. O que é isso, pessoal? É a minha concentração final. A solução que é utilizada na rotina deve ser diluída para essa concentração. Então, a concentração final é 0,005 gramas, né? Gramas por ml. O probleminha diz ainda mais. Ele diz o seguinte: a solução de uso na rotina, no entanto, deve ser diluída para uma solução de 0,005 gramas por ml. Beleza. Calcule o volume de solução estoque de cloreto de sódio a ser utilizado no preparo de uma solução para uso, em um volume final de 50 ml. Ele me fala também o volume final de 50 ml. Pessoal, então como que eu sei que isso daqui é um cálculo de diluição? Porque ele me fala de uma solução mais concentrada, que é chamada de solução estoque. Ele me fala que na rotina ele precisa fazer uma diluição para obter uma concentração final de 0,005 gramas por ml em um volume final normalmente utilizado de 50 ml. Então, o que ele quer saber? Qual que é o volume da solução concentrada que ele precisa pipetar, né, transferir para preparar aí essa solução aí mais diluída de 50 ml final. Então, ele quer saber o volume inicial. Concordam? Então, primeiro passo, identificar as variáveis, tá? Segundo passo, será que as unidades de medida de concentração e volume estão iguais para os dois lados da fórmula? Não sei. Bom, se eu olho aqui para os dados que ele me deu de concentração inicial, eu já vejo o seguinte, que ele não me deu direto a concentração final, ele me deu direto. Agora, a concentração inicial não, ele me deu ferramentas para obter essa concentração inicial, tá? O que ele me disse? Que a solução inicial foi feita com 14,4 gramas de cloreto de potássio em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Eu preciso chegar em uma concentração que tenha essa unidade de medida para igualar os dois lados da fórmula. Então, vamos fazer de forma que eu tenha aqui 1 ml. Ou seja, o que significa isso aqui? 0,005 gramas em 1 ml. Então, eu tenho que transformar isso aqui em grama por 1 ml, tá? Eu lembro que alguns de vocês aí tentaram fazer uma transformação para porcentagem. Não se aplica porcentagem aqui, porque em nenhuma parte do problema eu estou falando em gramas a cada 100 ml. Eu estou falando gramas por 1 ml, tá? Isso que quer dizer gramas por ml. Quer dizer 0,05 gramas em 1 ml. Tudo bem. Então, vamos voltar aqui à minha concentração inicial. 14,4 gramas, ele utilizou de cloreto de potássio para preparar aí 1 litro de solução. 1 litro é 1000 ml. Se fosse para 1 ml, quantos gramas seria? Então, eu faço aí a conta. 1000x é igual a 14,4. X é igual a 0,014 gramas. Então, a minha concentração inicial é 0,014 gramas por ml. Vocês concordam? Porque eu fiz a minha conversão, eu determinei aqui quanto que eu tenho de cloreto de potássio em 1 litro, e aí eu fiz então para 1 ml, tá? Que seria 1000 vezes menos, tudo bem? Então, eu já posso aqui colocar
E a minha concentração inicial, na verdade, ela é 0,014 gramas por ml. A partir daí, pessoal, é simplesmente aplicar a fórmula, porque eu tenho aí tanto a concentração inicial quanto a final com a mesma unidade de medida e basta eu determinar o volume inicial. Então, a fórmula ela vai me dizer o quê? Que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Portanto, concentração inicial 0,014 vezes volume inicial é igual à concentração final 0,005 vezes meu volume final de 50 ml. Portanto, meu volume inicial vai ser multiplicar 0,005 vezes 50 e dividir por 0,014. O meu volume inicial vai ser, então, 17,8 ml. Percebam que se vocês não converterem para gramas por ml, vocês correm o risco de dar uma resposta que vai ser a seguinte, aquela que a gente também colocou como opção ontem, que alguns de vocês me deram. Vocês correm o risco de dar essa resposta aqui, ó, 0,017 ml. Percebam que não faria o menor sentido, porque seria o quê? 17 microlitros, tá? Isso não faz o menor sentido. Então, prestem atenção nas conversões, certo? Então, beleza. E por último aí, no slide também tem um outro probleminha que eu deixei pra vocês. Tá cheio de poço aqui. Bom, a gente não chegou a fazer, mas nós vamos resolver ele aqui. Eu digo pra vocês o seguinte, a concentração de detergente SDS, que é o dodecil sulfato de sódio, usada no preparo de um gel de poliacrilamida, que é um gel utilizado para separar proteínas, é 0,1%. Então, a concentração de SDS de uso é 0,1%. Tá? Então, a concentração final, 0,1%. Por que eu sei que é a concentração final? Porque ele está me falando que é a concentração de uso, tá? Para facilitar o preparo, no laboratório é feita uma solução estoque de 100 gramas por litro. Como eu disse para vocês, quando eu falo em solução estoque ou solução mãe, eu estou me referindo à solução inicial. Então, a concentração inicial de SDS é 100 gramas por litro. E eu falo o seguinte, sabendo que para cada gel se usa 5 ml e serão preparados 2 géis, calcule o volume de solução estoque de SDS a ser utilizado na preparação. Então, qual que é o meu volume final? Meu volume final vai ser 5 ml vezes 2. Porque ele me fala que ele vai preparar 2 géis e ele precisa de 5 ml por gel. Então, meu volume final é 10 ml. Tá? Tudo bem. Só, pessoal, então, ele quer saber o volume inicial que ele precisa pipetar dessa concentração aqui para ter uma concentração final de 0,1% em 10 ml, não é isso? É isso sim. A primeira coisa, as minhas unidades de medida de concentração estão iguais? Não. Uma está em porcentagem, a outra está em gramas por litro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso igualar. Como que eu saio da porcentagem e vou por grama para grama por litro? Eu sei que porcentagem é por 100. Então, eu tenho 0,1 gramas em 100 ml. Não é isso? Isso aqui é a mesma coisa disso, vocês concordam? Isso aqui eu estou só desmembrando o que está descrito aqui. 0,1% é 0,1 gramas em 100 ml.
Mas eu quero chegar a litro. Eu preciso saber quanto em grama eu tenho por 1 litro. 1 litro não, 1000 ml? 1 litro, 1000 ml. Por isso aqui que eu coloquei 1000 ml. E 1000 ml, 100x, é igual a multiplicar 0,1 por 1000 é igual a 100. Eu ando 3 casas. 1, 2, 3, tá? Então, x é igual a 1. 1 que? Grama em 1000 ml. Ou seja, 1 grama por litro. Descobri aí a minha concentração em grama por litro. Mas eu poderia transformar a concentração inicial em porcentagem? Poderia também, não tem problema. Vamos fazer aqui primeiro transformando a concentração final em grama por litro, depois a gente faz o contrário, tá? Então aqui, na verdade, é 1 grama por litro. Deixa eu fazer aqui para vocês. Fizemos o cálculozinho e descobrimos que isso aqui é 1 grama por litro. Tudo certo? Tudo. É só aplicar a fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial, 100 gramas por litro, vezes o volume inicial, não sei, estou procurando. Concentração final, 1 grama por litro, volume final, 10. Por que não 5? Porque eu falei que eu vou preparar 2. E se para cada gel eu utilizo 5, então 5 vezes 2, 10. Volume inicial é 10 dividido por 100, tá? 10 dividido aí por 100. Corta o corte, 0,1 ml. Então, eu vou precisar de 0,1 ml, que é 100 microlitros, da solução estoque, que está a 100 gramas por litro, para ter uma concentração final de 0,1%, equivalente a 1 grama por litro, em um volume final de 10 ml, tá? Vamos supor que eu fosse fazer outro caminho. Então, a minha resposta aqui deu 0,1 ml, né? Vamos supor que vocês falassem assim, ah, mas eu não converti a concentração final em grama por litro, eu converti a concentração inicial em porcentagem. Tudo bem, pode ser também. Vamos fazer isso? O que a concentração inicial me diz? Que eu tenho 100 gramas em 1000 litros. Opa, 1000 ml, né? 1 litro aqui, ó. 1 litro, 1000 ml. Tá bom? Lembram disso? Então, 100 gramas em 1 litro é 100 gramas em 1000 ml. Tudo bem? A porcentagem não é a expressão da quantidade de soluto por 100 ml? É isso aí. Então, 100 ml, eu teria X gramas. Quanto que eu vou ter? De 1000 para 100, 10 vezes menos. Então, aqui eu teria 10 gramas. Que seria, então, 10 gramas em 100 ml, 10%. Aí, o desenrolar disso é aplicar a fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Entenderam aqui o 10%? Isso aqui é 10%. Beleza? Então, vamos partir aí de uma outra forma, quando eu igualei em porcentagem. 10% vezes volume inicial, que eu não sei, é igual a concentração final, 0,1, vezes o volume final, que é 10. Volume inicial que eu preciso pipetar é 1, 0,1 vezes 10, 1, dividido por 10, 0,1 ml. Deu aí a mesma resposta, tá bom? Então, é isso, pessoal.
Depois eu deixei pra vocês a matéria da N2. Mandei até uma fotinho pra Cris, a Cris já compartilhou no grupo. E eu vou aproveitar o vídeo para resolver já de uma vez os probleminhas da atividade. Obviamente que vocês vão tentar primeiro, né, gente? Antes de ver o vídeo, mesmo porque na prova, vejam bem, para depois não falar que eu não falei, eu não quero simplesmente aí a resposta, a menos que seja uma questão fechada. E lembre-se que mesmo assim as questões fechadas, elas não são iguais para todos. Aí, o que eu preciso de vocês? Um esforcinho para me demonstrar aí como fizeram o cálculo. Ah, mas eu não usei esse caminho, eu usei outro. Não tem problema, põe seu caminho lá. Não tem problema, tá? Pessoal, vamos começar aí da atividade. A questão me diz o seguinte. Correção da atividade, não sei que número, acho que 23. Atividade da aula 26, tá? Bom, a atividade me diz o seguinte. Peraí, achei. Qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas por litro que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro? Bom, então, pessoal, o que eu tenho aí? Informações importantes, variáveis. Qual é o volume de solução aquosa de sulfato de sódio que deve ser diluído? Então, eu quero saber o volume. Né? O volume inicial, não sei, tá? Para se obter uma concentração de 60... Não, mentira. Qual o volume de solução aquosa de sulfato de sódio? Qual é o volume dessa solução aí de sulfato de sódio a 60 gramas por litro, né? Então, a solução inicial 60 gramas por litro. Para se obter um volume final de 750 ml uma solução de concentração final de 40 gramas por litro. Pessoal, a primeira coisa é observar se a unidade da concentração inicial é igual à unidade da concentração final, não é isso? E glória a Deus é igual. Sendo assim, basta que eu aplique a fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Todos os cálculos poderiam ser assim, né? Bem mais fáceis, mas nem todos são. E que bom para vocês também que nem todos são, porque aí vocês vão pensar, né, além daí da nossa bolha. Concentração inicial, 60 gramas por litro. Volume inicial, não sei, quero saber. Concentração final, 40 gramas por litro. Um volume inicial de 750 ml. O volume inicial, então, vamos calcular aqui. 40 vezes 750 dividido por 60. 500 ml. Tá bom? Se vocês me responderem 500, vocês vão ganhar o total na questão? Não, porque vocês já sabem que eu expresso volume utilizando unidades métricas de volume, tá? Assim como se fosse para eu pedir concentração, ai, minhas gorduras. Se fosse para eu pedir concentração, eu ia aceitar só 40 ou 60? Não, vocês têm que aprender, né? Vocês sabem, na verdade, ter um pouquinho de preguiça normal, a me dar respostas completas. Eu falei isso para alguns de vocês e repito, muitas respostas lá nas atividades estão muito incompletas. Eu sei que são muitas atividades, é difícil até para mim que tô corrigindo. Imagina, tem uma lá que tem 8 questões abertas. 8 vezes 34, vocês não são em 34, né? Vamos 32. 256 respostas eu tenho que dar. É difícil, mas fazer o quê? Então, precisamos
ter um pouco mais de comprometimento para dar respostas mais completas. Não estamos no ensino médio, estamos na faculdade, temos que pôr a cabeça para pensar.